Antes de pensar em matar, vamos dar educação. Com essa linda canção, nós abrimos mais um vídeo do canal Comentarismo, onde nós comentamos aquilo que nos vem e nos dá na telha, tá certo? No momento que nós queremos. Ontem o vídeo foi de um tema um tanto quanto pesado, falando sobre crime organizado, e hoje é um tema um pouco mais confortável, tá certo? É um tema um pouco melhor, vamos dizer assim. Hoje nós vamos falar de literatura, do famoso plágio ou da profunda inspiração que alguns autores tiram, conseguem a partir de outros autores. Né? Isso daqui, esse tema, esse vídeo, ele é baseado na minha história, na minha vida literária, principalmente nos eventos mais recentes, né, dessa minha jornada literária. Recentemente, eu tive a oportunidade de pegar um livro de Edgar Allan Poe paralelo e no meio lá de suas histórias, né, eu comecei a perceber uma grande semelhança entre um dos contos de Edgar Allan Poe e uma história do Sherlock Holmes que eu tinha lido anteriormente, na verdade escrito ali por Sir Arthur Conan Doyle. A história que me chamou a atenção, ela conta basicamente a tragédia que aconteceu a uma senhora e a sua filha, né, que foram assassinadas brutalmente dentro de suas casas. Ali, ao decorrer de todo o enredo, o resultado sai. Eu vou ter que dar aqui o spoiler, porque senão não faz sentido, né, falar sobre isso para vocês. O resultado da história é nada comum, tá certo? Segundo ali o enredo dessa história, um gorila, na verdade um macaco, sei lá, tanto faz, um primata, escapou de seu dono, entrou na casa dessas duas senhoras, assassinou as duas e depois fugiu. Por seus meios ali variados que sejam, tanto o Sherlock Holmes quanto o Dupin, que é o personagem do Edgar Allan Poe, conseguiram chegar ao resultado de desvendar todo esse mistério. Só que isso me soou muito estranho. Por quê? Porque primeiro eu li o livro do Sherlock Holmes. Né? E ali eu tive contato com toda aquela história, me senti totalmente envolvido por ela. Meu Deus, que trama, que situação totalmente diferente, que enredo, que história maravilhosa. Eu nunca teria pensado nisso. Depois, quando eu pego o livro do Edgar Allan Poe, eu olho assim e eu digo, rapaz, eu acho que eu já li isso em outro lugar. E aí então eu fui pesquisar. A minha pesquisa, ela foi uma coisa muito simples. Se você pode fazer isso na sua casa. Coloquei Edgar Allan Poe, copiou Conan Doyle, copiou Conan Doyle, e aí o Google me deu a resposta do século. Veja que coisa linda. A IA generativa da Google me diz: não, Edgar Allan Poe não copiou Conan Doyle. O oposto é a verdade. Poe influenciou Doyle. Poe criou o detetive Auguste Dupin em 1841, sendo considerado o pai do gênero de detetive. E Sherlock Holmes foi inspirado nesse personagem décadas depois. E aí, o próprio verbete aqui, ou aí a generativa da Google, ela diz o seguinte, né, que a história Os Assassinos da Rua Morgue, de 1841, apresentou Auguste Dupin, que é esse personagem de Edgar Allan Poe, um detetive que usava raciocínio dedutivo para resolver os crimes, estabelecendo o modelo para o gênero. Tudo isso, esse cenário aí de cópia, da cópia, da cópia, me fez pensar e lembrar de uma coisa que eu li certa vez num livro chamado Roube como um Artista. Também alguns professores meus já haviam falado algo a esse respeito, dizendo o seguinte: você não precisa ser original. Você só precisa roubar de pessoas geniais. E precisa roubar de muitas pessoas as suas ideias. Por quê? Porque aí quem vê a sua obra não vai conseguir desconfiar de que você seja um embuste ou de que você seja alguém que está se escorando no outro. Você vai ser considerado, na verdade, uma pessoa original. Você vai ser considerado um ser humano que tem um senso artístico, seja dramático, seja plástico, que é uma coisa diferenciada. Olha como esse menino é talentoso. De onde ele tirou essas ideias? Eu tirei essas ideias daqueles que tiveram as ideias antes de mim.
E a verdade é que por causa que o Sherlock Holmes é um personagem muito mais famoso, muito mais popular, sobretudo mais recentemente devido aos filmes com Robert Downey Jr. estrelando ali o Sherlock Holmes, também o Benedict Cumberbatch também estrelando esse personagem, nós temos o Sherlock Holmes por conta do pai dessa ficção e desse gênero investigativo. Nós temos diversas séries de televisão que também aí já no campo mais da fantasia se inspiram nesse personagem. O Sherlock Holmes ele foi tido em algumas pesquisas enganadamente por aqueles que foram consultados nessas pesquisas como sendo um personagem verídico da história. Tão grande, tão enraizada é a figura dessa personagem fictícia na nossa cultura cotidiana, né? As pessoas, no geral, quando descobrem uma coisa óbvia, elas são até meio que xingadas assim, o Sherlock Holmes aí, descobriu o grande segredo, o grande mistério. E isso caiu para mim, né, e me tornou até uma pessoa um pouco frustrada com os textos. Eu tenho mais 2 livros inteiros de uma box com 4 livros para terminar de ler, e eu fiquei um pouco desmotivado por isso. Por quê? Porque eu me deparei com um texto que ele não era apenas uma inspiração de leve. Não é porque esse estilo de detetive, ele tem essas inspirações, você vai encontrar semelhanças, principalmente quando você consome muito desse tipo de conteúdo, você começa a ver a semelhança. Isso aqui se parece com aquilo, a maneira como ele resolve os problemas, às vezes são repetitivos. Os textos de Agatha Christie são um pouco desse jeito. Você lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, não é que você consegue compreender nos primeiros capítulos qual seja já o autor daquele crime, não é isso. Mas você vai pegando o macete, aquela maneira de ser contada a história. E quando eu chego agora diante desse texto, né, do Edgar Allan Poe, que era um cara que eu não conhecia, o que é menos conhecido do que o Conan Doyle através do seu personagem Sherlock Holmes. E você vê que o Sherlock Holmes, tão admirado, tem um conto que é a cópia descarada do outro. Você chega a dar uma morgada. E aí, o que eu quero trazer aqui é também baseando-me até num versículo bíblico que fala que não há nada novo debaixo do sol. É claro que ali está sendo aplicado para outras coisas, fala de alguns princípios, mas é importante nós trazermos isso para nossas vidas de 2 maneiras. Né? Primeiro, nós temos que colecionar diversas referências para que nós sejamos tratados em certa maneira como algo original. Né? A soma dessas referências é que pode dar um resultado original. Por outro lado, também, nós não podemos ter a pretensão de sermos muito originais. Eu sou a pessoa mais original do mundo, eu sou o cara. Não, não. Você é o resultado de uma soma de diversas referências anteriores. Quando as pessoas falam que nós somos, às vezes, a média das 5 pessoas mais próximas, é por isso. Nós dependemos dessas referências. O artista se baseou nessa referência, embora, né, eu quero ser justo aqui, o Conan Doyle também não tenha feito toda a sua obra apenas de cópias dos outros. Ele tem textos muito bons e tudo mais, mas todos nós precisamos de referências a partir das quais nós vamos construir quem nós somos e construir aquilo que nós fazemos. E aí não há dúvida para nós de que a nossa principal referência como cristãos, por exemplo, é o próprio Jesus Cristo. Nós não precisamos ser originais, nós precisamos ser cópias autênticas, interessantes, claro, com as nossas personalidades, daquilo que realmente importa, da verdade, do que é justo, do que é belo e do que é original nesse mundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Dê seu like, curta, se inscreva, comente e compartilhe também, tá certo? Até mais. Tchau, tchau. Pausa aí, por favor. Se inscreve.